Cada passo revela a sabedoria que nos trouxe até aqui. Unindo passado e futuro, criamos o amanhã. No Museu do Amanhã, natureza e ciência se encontram para imaginar novos futuros. Venha descobrir o amanhã. Ele espera por você hoje. Boa tarde, pessoal. Aqui me recuperando, cheguei correndo. Bem-vindos à quarta edição, aqui do Sempre um Papo aqui no Museu da Manhã. Primeiro, fazer minha autodescrição. Meu nome é Cristiano Vasconcelos. Estou como diretor executivo aqui do museu. Sou um homem branco de 1,68 m. Tem quem diga que é menos, mas eu duvido. Cabelos curtos, estou com a camisa branca de botão e uma calça preta. Estamos iniciando hoje aqui a quarta edição do Sempre um Papo, um projeto do querido Afonso Borges, em parceria com o Museu da Manhã, muito pensado ali, porque dentro do bojo do Rio Capital Mundial do Livro, que esse ano o Rio está sediando. Esse projeto saiu muito aí da cabeça do Piquet, do Afonso, do secretário de Cultura do município, e tem sido uma honra receber esses debates que normalmente não aconteciam dentro... É a primeira vez que o Sempre o Papo acontece dentro de um museu. O último foi com... Então, o sarrafo está alto, Flávia. O último foi com a ministra Carmen Lúcia, que foi um espetáculo. E depois, inclusive, se viu como base do voto dela no último julgamento, que eu não vou dizer qual, mas tem sido uma honra, tem sido um prazer, porque criar esse dinamismo novo para o Museu do Amanhã, trazer poema e poesia para a centralidade do museu, embaixo da terra, que eu acho que é a discussão que a gente vem fazendo no museu de amanhãs possíveis e desejáveis, e não existe amanhã possível e desejável sem cultura, sem literatura, sem leitura e sem conhecimento. Então, Sérgio, venha cá fazer as honras da casa e todos bem-vindos. Boa tarde, eu sou Sérgio Abrantes, vou mediar esse Sempre um Papo no lugar do Afonso Borges, e quero dar minhas boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui e, no futuro, aquelas que nos assistirão no YouTube do Sempre um Papo. Por isso, eu preciso que vocês nos autorizem a filmar, gravar o evento, e aquelas pessoas que não se sentirem à vontade, falam com o cinegrafista que ele pula quem não quiser aparecer. Esse Sempre um Papo é um projeto de conversas, em geral, em torno de literatura, e esse, em particular, é poemas que iluminam, conversas que transformam. E nós vamos começar com um poema do Drummond, que é o poema que nos vai inspirar nessa conversa, no meio do caminho. E, para isso, eu vou, antes de chamar os nossos convidados, que eu tenho um prazer enorme estar com eles, isso vocês também, eu tenho certeza, vamos passar um vídeo de uma pessoa que ilumina todos os nossos eventos literários, Conceição Evaristo. Da calma e do silêncio. Quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Quero mascar, rasgar entre os dentes a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. Quando meu olhar se perder no nada, por favor, não me despertem. Quero reter no adentro da íris a menor sombra do ínfimo movimento. Quando meus pés abrandarem na marcha, por favor, não me forcem. Caminhar para quê? Deixe-me quedar. Deixe-me quieta na aparente inércia. Nem todo viandante anda estradas. Há mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra.
Bom, eu tenho o prazer enorme de chamar a minha amiga Flávia Oliveira. Flávia é uma jornalista multitalentosa, ela faz o dever de casa como ninguém e se transformou numa referência, numa voz potente sobre as questões sociais, raciais e econômicas do Brasil. Zé Miguel Wisnik, outro multitalento. Zé Miguel é ensaísta, é escritor, é compositor, apresenta suas músicas, ele é um grande intelectual público que domina todos os instrumentos necessários e é professor da USP, crítico literário e cultural. Zé Miguel. Para iluminar a nossa conversa sobre esse poema de Drummond, No Meio do Caminho, eu vou chamar o artista plástico, neto de Drummond, neto de Carlos Drummond de Andrade, Pedro Drummond, para falar o poema para a gente. Olha a pedra aí. Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença. Flávia, Zé Miguel, Sérgio e ao onipresente Afonso Borges, muito obrigado pelo convite e por lembrar sempre do Carlos. Então, o saudoso e grande Paulo Autran costumava dizer que tem 3 maneiras de dizer uma poesia. Uma forma fria, que seria mais ou menos: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Ou uma forma grandiloquente, pomposa, antiquada: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Ou talvez uma forma mais natural: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Ai, como dói. Mas eu vou tentar dizer de uma forma mais simples e drummondiana. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Bom, a ideia dessa série do Sempre um Papo é a gente tomar um poema como inspiração, como faísca, para acender uma conversa mais geral. E nós não vamos fazer uma conversa exclusivamente de análise do poema, mas nós vamos começar falando sobre o poema. Esse poema que tem uma aparente simplicidade, mas, na verdade, guarda e esconde e revela, ao longo da sua repetição, uma grande indagação, que pode ser metafísica, pode ser de outra natureza. O Drummond não é o único poema dele que fala de um caminho, né, Zé Miguel e Flávia? A Máquina do Mundo, por exemplo, palmilhar-se vagamente a estrada uma estrada pedregosa de Minas, né? E aí ele tem uma revelação, ele tem uma epifania, abre-se para ele a máquina do mundo. E no nosso caso, essa pedra que ela não se abre nem se afasta, não é? Mas dá a ele a possibilidade de fazer esse poema sobre as pedras no meio do caminho, a pedra no meio do caminho. Então, qual é a sua leitura desse poema, Flávia? Bem, boa tarde, Sérgio, Wisnik, boa tarde a todas e todos que estão aqui hoje, que vieram aqui nos encontrar e encontrar poesia. Eu queria, inicialmente, agradecer ao Afonso pelo convite, uma ousadia, eu considerei, ao Museu do Amanhã, que é um pouco minha casa, né, aqui nesse terreiro, nesse território.
E antes de falar de No Meio do Caminho, eu queria pedir licença para dedicar essa mesa, essa conversa e essa tarde em torno de poesia a um amigo muito, muito, muito querido, jornalista talentoso, pai e avô, amoroso, que nós perdemos ontem. O jornalismo, a música, o samba, a cultura do Rio de Janeiro, do Brasil. Marceu Vieira. O Pedro Bial, numa postagem muito precisa sobre a partida do Marceu, disse que ele era uma pessoa que viveu uma vida em estado de poesia. Então, o poema de hoje é para você, Marceu, diretamente aqui do nosso coração. Obrigada por me permitirem partilhar uma coisa, um sentimento tão pessoal e enlutado com vocês nessa tarde. Eu quero dividir, você falou assim, essa Flávia Oliveira, que eu falei, de quem que ele está falando? Muitos atributos, mas você falou assim, ela faz o dever de casa, né? E eu fui tentando, eu fiquei muito nervosa com essa mesa, especialmente Cristiano deu a letra, né? Carmen Lúcia e Chico César nos antecederam, veja você. E eu fui tentar fazer um dever de casa. E queria dividir essas considerações sobre o poema em dois eixos. E a primeira surpresa para mim, ao revisitar No Meio do Caminho, que é um poema que a gente lê na escola, né? No final do ensino fundamental, no ensino médio. E eu revisitei esse poema aos 55. Eu fiz 56 um mês atrás, entre os 55 e os 56 anos de idade. E foi uma experiência absolutamente nova, de reler No Meio do Caminho, nesse momento de uma vida no meio do caminho, né? Eu não sei se eu vou viver 112 anos, mas dá para a gente pensar em 2/3, né, desse percurso. E pouco mais da metade de uma trajetória. Então, pensar sob essa ótica de obstáculos, de pedras, como também uma proximidade da finitude. E pensei isso por conta na vida de minhas retinas tão fatigadas. Parece alguém muito cansado de guerra, cansado de vida. E fui descobrir que o Drummond publicou em 1928, No Meio do Caminho, na revista de Antropofagia. Um ano depois, né, a publicação foi seguida a uma perda, né, que ele viveu, a perda do primeiro filho. Carlos, eu anotei aqui a história do dever de casa. Ele perdeu em 1927 um filho, Carlos Flávio, que morreu pouco tempo depois de nascer, meia hora antes de nascer. E aí há papers, reflexões em relação a esse poeta que tinha 24 para 25 anos, ter escrito a partir desse luto, dessa dor. Pedro, eu te peço licença, porque eu estou falando aqui da tua família, né? Dessa intimidade da família. Mas fui visitar a idade com que ele escreveu e publicou, e é muito impressionante que esse jovem de 25 anos incompleto, estivesse falando das retinas tão fatigadas, né? E aí me remete a... não é sobre idade cronológica. Você pode se sentir velho e cansado aos 24, né? E absolutamente cheio de vitalidade, de energia vital aos 80 ou mais. Então, essa é uma primeira reflexão que eu queria dividir com vocês, porque ela me surpreendeu muito, né? Eu sempre imaginei esse poema sendo escrito
por aquela imagem do Drummond que a gente tem, aquele senhor meio avô de todos nós. Pedro, te peço de novo licença por isso, mas era essa, né, a minha leitura de uma criança, adolescente que fui nos anos 80 do século XX. A outra é um abuso, uma subversão absoluta, mas que eu não poderia deixar de compartilhar com vocês. Eu tenho um podcast com a minha filha Isabela, tem alguns e algumas angulers aqui, como a gente chama, o podcast chama Angu de Grilo, e a Isabela falou assim ontem, na nossa gravação de programa, quero saber quantos minutos vai levar para você, num poema, numa conversa sobre No Meio do Caminho, falar de Exu. E eu falei, bom, já está dito, né? Porque eu sou uma mulher de candomblé, mas eu não trago uma reflexão sobre religiosidade ou modo de vida de matriz africana a partir de um proselitismo religioso, mas de um entendimento sobre a vida e partindo um tanto da mitologia, né? Em particular em Yorubá, mas dos mitos africanos. E aí, quando você lê, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, sob uma interpretação ou uma ótica dos mitos de África, e Yorubá em particular, é impossível não pensar nesse meio do caminho, nesse caminho e nessa pedra, como representações não necessariamente de obstáculos, mas de sinais, de apoio, de acolhimento. Então, a gente aprende, né, estudando mitologia africana e Yorubá, que Exu é a divindade, o orixá, a figura mítica das encruzilhadas, né, das escolhas de caminho, das portas de rua, mas vamos pensar numa encruzilhada como esse encontro de 4 caminhos, né? Você pode ir para frente, você pode recuar, você pode dobrar à direita, você pode dobrar à esquerda. O caminho, propriamente, e foi tão interessante, Sérgio, você mencionar a máquina do mundo e a estrada, e o ferro e as minas, porque o senhor dos caminhos na direção de abrir passagem, proteger a trajetória, é Ogum, que também rege o ferro, os metais, a forja. E aí a gente vai lá para Minas Gerais, né? E a pedra é Xangô, né? Vocês já devem ter ouvido sambas enredos, pontos, manifestações de cultura, mora na pedreira, é a pedra, é o trovão, mas é também a pedreira, a pedra. E aí eu pensei numa leitura desse poema a partir de uma mitologia africana, afro-brasileira, pensando na escolha de um caminho, na trilha de um caminho e num encontro com essa pedra, que pode ser Xangô, porque está representado como essa manifestação da natureza, como esse recurso, mas pode ser qualquer outra pedra. Aí eu vou dar uma pitada de religiosidade. Nós transportamos, fortalecemos, sacralizamos pedras como a materialidade da conexão com a divindade, com o orixá. Então, se você vai, enfim, fazer algum tipo de obrigação, de iniciação, para Exu é uma pedra, para Xangô é uma outra pedra, para as divindades de água, Iemanjá, Oxum, são outras pedras, com outras características, com outros tons. Mas pedras
são receptáculos de energia, conexão com o divino, com o invisível. Então, eu acho que há uma leitura possível em entender, sob uma outra ótica de olhar, de compreensão, de conhecimento, a pedra no caminho como sendo um caminho escolhido na direção de missão de vida, cumprimento de objetivos, e a pedra como confirmação, sinal de confirmação, símbolo de fortalecimento e não necessariamente de obstáculo. Então, da pedra você pode desviar, mas você pode também construir a sua fortaleza, construir um muro, cavar e fazer um túnel. Eu sou uma mulher de Iemanjá que pensa loucamente esse tipo de coisa. Vamos nos desdobrando. Então, eu queria um tanto, para já te devolver a palavra, eu acho que sacralizar, sob a ótica de uma outra mitologia, de uma outra filosofia, de uma outra compreensão de mundo, esses versos tão relevantes, tão importantes para nós brasileiros que amamos poesia e Carlos Drummond de Andrade. Obrigada. Mas o maior mistério da literatura é exatamente que a obra vai se realizando a cada leitura. Cada leitor, na verdade, encontra uma interpretação própria daquilo que o autor escreveu, né? E o poema, então, ele se presta muito a isso, né? Então, é uma leitura perfeitamente plausível, né, Zé Miguel? E a sua? Boa tarde a todas e todos. Muito agradecido por esse convite que vem do Afonso Borges, aqui representado pelo Sérgio. Quero dizer que eu fico muito feliz com essa companhia, essa conversação com Flávia, que eu estava dizendo a ela que eu vejo ela todos os dias, ela está lá em casa, né? E é próprio da televisão que nos dá essa familiaridade, este sentimento de que você convive com a pessoa de fato. E eu admiro muito a Flávia. Acho que tudo que ela diz ali é não só informativo e tem a consistência informativa, mas tem uma maturidade, uma sabedoria, que é uma decantação de vida, que isso não é toda hora que se tem ou que se encontra. E a fala que ela acabou de fazer é uma demonstração disso. Ao mesmo tempo, em outra área inesperada, né? Quer dizer, inesperada ou pelo menos diferente daquela com que nós, vamos dizer, a conhecemos no jornalismo. Mas é justamente essa abertura para a vida que a poesia convida, é uma abertura que, ao mesmo tempo, topa com o limite, né? Que se depara, que se defronta, que encontra obstáculo. Essa é uma questão muito drummondiana, né? E eu queria dividir com vocês uma pequena história desse poema. Esse poema tem uma longa vida. Inclusive, o próprio Drummond, a certa altura, publicou um livro chamado Biografia de um Poema, Uma Pedra no Caminho, onde, em 1966, ele reunia tudo que ele colecionou sobre coisas que foram ditas sobre esse poema. E aqui há uma edição do Instituto Moreira Salles, uma edição ampliada e atualizada dessa mesma história, né? O que é curioso é o seguinte: esse pequeno poema que se repete dentro dele, que parece que não diz propriamente nada, que você capte, a não ser a própria opacidade da pedra e o cansaço profundo das retinas, né? Isto que é um poema que foi acusado inicialmente de não dizer nada, de ser sobre coisa nenhuma. Na verdade, é um gesto de maturidade,
de certo modo, súbita do modernismo que tinha iniciado em 22 e que, a essa altura, lançado num livro em 1930, dá um salto, realmente, de densidade. É este livro do Drummond e este poema. E essa densidade causa estranheza, profunda estranheza, e os sentimentos antimodernistas que o poema despertou. E o poema foi atacado, achincalhado, foi injuriado. A figura, a pessoa de Drummond foi desde cedo acusada de ser o autor desta loucura. E isso está ligado ao fato de que o poema tocava diretamente ou radicalizava uma questão da poesia, que é abrir-se ao dizer de algo que não está propriamente concluído, explicado. Esse poema vai fundo nesta, vamos dizer, propriedade, nessa capacidade, nessa força da linguagem poética, que é de não se fechar, mas se abrir para as leituras. Então, a pedra, nós diríamos que é fechada nela mesma, mas o poema que põe a pedra nesse lugar, né, e que vai a ela desse jeito, né, se batendo com ela, é um poema que, ao mesmo tempo, abre a pedra às muitas leituras, e foi isso que o poema provocou. Provocou, inclusive, ao longo dos anos 20, quer dizer, anos 20 que já estava no fim ali, mas dos anos 30, e isto recrudesceu nos anos 40, quando o Drummond veio para o Rio, ocupava uma posição de funcionário público no governo Capanema, e essa posição política fez com que, além dos antimodernistas, os inimigos políticos acusassem o Capanema, ou acusassem aquela instituição, atacando o poeta, vamos dizer, autor daquele poema maluco. Mas isto, ao mesmo tempo que o poema ia se consagrando, ou sendo fundamental para a própria consagração da figura de Carlos Drummond de Andrade como poeta maior. Então, este poema foi o núcleo de um processo que nós podemos dizer de fama e infâmia, que cercaram Drummond. E como é próprio de alguns artistas, vamos dizer, revolucionadores, que mexem em conteúdos conscientes e inconscientes, que é o fato de que eles produzem uma reação em cadeia, que é ambígua, porque era ao mesmo tempo o sentimento de que ali estava o grande poeta do século XX. E ao mesmo tempo ele era, vamos dizer, o alvo de todos os ataques às incompreensões e também de outras, vamos dizer, concepções de linguagem que se sentiam agredidas pelo poema, se sentiam agredidas com um objeto de linguagem que não se autoexplicava, mas provocava, né, o leitor. E nesse sentido, num depoimento que o Drummond fez a certa altura, ele declarou às vezes que o que marcou a vida dele, que ele se dizia um funcionário público, que não teve grandes acontecimentos biográficos, a vida dele não é uma grande aventura. Ele dizia um poema assim, que não tinha grandes pretensões, mas ele é o autor deste poema. Isso define uma vida, né? Uma biografia. E o poema, aliás, começa no meio do caminho, remete à Divina Comédia de Dante, no meio do caminho de nossa vida, ou seja, que é um marco, na verdade, não precisa estar no centro, na metade, né, numérica da vida, como você disse, Flávia, mas que é um ponto de inflexão da vida. E esse poema é um ponto de inflexão que fica ressoando. E depois, nos anos 50, 60 e tal, o que fez o Drummond, com uma minúcia de funcionário e uma minúcia quase sadomasoquista, ele colecionou tudo isso e lançou nesse livro, que tinha na capa a esfinge de Gizé, sabe, a esfinge egípcia, como se a esfinge do poema se apresentasse no seu resultado, que é produzir todas aquelas visões. Todo tipo de querela,
se deu em torno do poema. E, principalmente, o poema entrou para a linguagem comum. Ele passou a fazer parte do vocabulário geral. E você falar, não, no meio do caminho tinha uma pedra, tem uma pedra, e isto para qualquer e as mais diferentes situações. Isso nas situações literárias, gramaticais, porque se dizia, o poema era acusado também de não usar a forma supostamente correta da norma culta, que era no meio do caminho havia uma pedra. Em vez disso, no meio do caminho tinha uma pedra. Só que a poesia não é feita vamos dizer, dessas normas. Ela é a força da linguagem, o nosso corpo a corpo com a linguagem, né? E, de fato, se a gente fala no meio do caminho havia uma pedra, é evidente que se cria uma situação. Eu aqui, a pedra lá. Havia, lá estava a pedra. Agora, no meio do caminho tinha uma pedra, é eu e a pedra, né? Inseparáveis, numa relação intensa. Então, discussões literárias, discussões linguísticas, mas discussões de todo tipo, inclusive políticas. E nesse registro você vê que, a certa altura, os mais diferentes figuras da política brasileira, nas mais diferentes situações, usaram o poema, que entrou, portanto, para a linguagem comum. Desde Luiz Carlos Prestes, por um lado, aos seguidores do ditador Costa e Silva, citavam, de algum modo, porque aquilo tinha entrado num vocabulário coletivo, digamos assim. Sempre assumindo diferentes sentidos. E o curioso, o irônico, é que o poema que parecia não dizer nada, de repente ele se estilhaça como uma bomba semântica e diz tudo, né? Tudo que se diz rebate no poema. Então, esse nada tudo, né, daquilo que fecha e abre, é exatamente, né, a questão que a Flávia, acho que abriu maravilhosamente para um outro repertório simbólico, uma outra tradição simbólica, mas que diz algo como isto exatamente, não é? E, então, quero dizer a vocês também que duas coisinhas a mais. Uma é que o próprio Drummond, ao avaliar este poema, ele dizia que ele serviu para dividir as pessoas no Brasil em duas categorias mentais. O que é curioso, né? Quer dizer, é uma espécie de uma polarização em torno de um poema. Ele foi o foco de uma polarização que se fazia ali. Não era propriamente uma polarização político-ideológica, embora tenha tudo a ver com isso também, não é? Mas podemos dizer que são as duas categorias mentais, são a questão de ou achar que as coisas só podem ser explicadas, direcionadas e vamos dizer, fechadas dentro de um repertório reconhecível, ou você só admite que as coisas sejam imediatamente explicáveis segundo uma chave que você aplica a elas, ou você aceita que existe uma dimensão enigmática da existência, e as palavras, elas são, em estado poético, né, a manifestação e a presença dessa dimensão enigmática da vida e da morte, não é? Que está ali, não é? Da abertura e do fechamento, do caminho que se interrompe, mas do caminho que se coloca como destino, não é? Então, nesse sentido, isso atualiza o poema também, porque nós vivemos um tempo em que ou só se aceita o fechamento mental, de maneira que todas as coisas sejam reduzidas a uma forma mental dada, ou você aceita que a mente está aberta, né? Como e a mente, a sensibilidade, para as dimensões inexplicáveis da existência, que te perguntam, trouxeste a chave? Né? Que é o caso do poema do Drummond chamado Procura da Poesia. Né? No Procura da Poesia tem algo que interessa muito a esse poema No Meio do Caminho, porque ele diz assim, a poesia, você pode falar da sua vida, dos seus sentimentos, da sua cidade, das grandes questões, das grandes causas,
todos os temas que ele tratou, mas ele diz, a poesia ainda não é isto, não é esses temas, não é essas histórias, não é. A poesia, para se chegar à poesia, diz ele, penetra surdamente no reino das palavras. Não é? Penetra surdamente no reino das palavras. Diz, lá estão elas, em estado de dicionário. E te perguntam, sem interesse pela resposta, trouxeste a chave? Então, nós podemos dizer que o poema no meio do caminho é esse. Ele penetra surdamente no reino das palavras. Por isso que não basta o poema dizer, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida das minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Muito bem, isso é uma coisa. Agora, a outra é, no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Esse ir e vir, né? Isto estabelece com essa pedra uma relação de outra natureza, né? Porque o ritmo diz, na verdade, que não se trata de uma coisa estática, havia uma pedra, mas que há um embate, não é? E esse embate com essa opacidade é ali a grande questão, não é? E também esse verso fundamental, nunca me esquecerei desse acontecimento na vida das minhas retinas tão fatigadas. As retinas tão fatigadas, quem de nós não tem as retinas fatigadas? Quem de nós já não viu demais? Já não viu o insuportável? Quem de nós não experimenta o trauma da existência do mundo moderno que se abria ali, né? Que se expôs a tragédia humana e todos os embates, né? Com uma crueza, né? Que faz com que as crianças nasçam vendo a tragédia humana, aonde elas estão vivendo, onde quer que isso esteja se dando. Essa dimensão toda, nós podemos dizer que uma intuição, uma antena poética capta, né? Em Minas Gerais, em 1924, não é? Capta o fato de que nós, é uma experiência individual, uma experiência coletiva, que diz respeito a todos nós. Isso é próprio da poesia, né, também, que é alguma coisa que remete à vida de cada um, à experiência de cada um, e, ao mesmo tempo, remete a uma experiência coletiva, que eu acho que é uma espécie de elaboração do trauma, né? Só para concluir, existe um texto de Freud que diz que o trauma, a experiência traumática, e ele pensava na experiência das guerras, da guerra do começo do século XX, é uma experiência que só se pode elaborar ou tratar com ela pela espécie de repetição, porque a repetição é uma forma de anestesia do trauma. É como o trauma é esse componente intratável em nós, não é? Insuportável a rigor, mas que a repetição, ele dizia, né, no texto, para além do princípio do prazer, é uma forma de você, de algum modo, tomar para si aquilo como algo que você anestesia de algum jeito, você tira aquela poncha. Anestesia sem anestesiar, evidentemente, porque é inanestesiável, mas então eu sinto o poema esse, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra, né? Nesse embate tem uma experiência de aproximação a algo que se tornou comum, não é? A humanidade do século XX para cá, então, na qual o poema toca também. E, então, por isso, acho que a Flávia trouxe uma chave, né? Trouxeste uma chave linda, né? em que se vê Exu, Ogum, Xangô, né? por Iemanjá. Então, no sentido, na verdade, que esses sistemas simbólicos são sistemas que tratam, que vão ao núcleo de questões que são de tal modo
fundantes, essenciais, que elas se reencontram, a poesia se reencontra, ela se faz um poema aberto como esse, né? se deixa ler por essa questão da encruzilhada, do embate, né? Do impedimento, mas isso como forma, ao mesmo tempo, de acesso ou a abertura, né? Aos cruzamentos e às possibilidades. Então, Ô, Flávia, a gente está exatamente nessa ideia da encruzilhada como um momento de escolha, né? E o obstáculo, a pedra, também ela te desafia a escolher, né? Ela te desafia o que fazer, né? E como é que você usa a sua interpretação, a sua leitura no meio do caminho para pensar as escolhas que estão diante de nós e as pedras que estão diante de nós, suscitando essas escolhas? Interessante a gente trazer essa imagem, né, da encruzilhada, e eu falei no primeiro bloco, né, se a gente pensar nessa cruz, né, você segue, você recua, você dobra à direita, dobra à esquerda, e há uma leitura política, né? O que eu acho é que, se há um obstáculo à vista, e no meio do caminho, a gente pode pensar no meio do caminho da nossa democracia em amadurecimento, né? É uma leitura, né? Ministra Carmen falou muito aqui dos 37 anos, né? Da aproximação dos 37 anos da Constituição. E neste 2025, 40 anos do fim da ditadura, da redemocratização. Uma primeira leitura não tem retorno. Dessa encruzilhada, a gente não vai voltar, né? Não recuaremos no sentido de defender esse ativo, esse legado, essa conquista, essa vitória. Mas tem um baita... Vou deixar para vocês decidirem se vocês dobram à esquerda ou à direita. Há caminhos possíveis, né? Mas eu acho que fundamental é a ideia de não recuar, de seguir adiante e de enfrentar essa pedra. Aí fui pesquisar o que faz com pedra, né? Que tamanho é essa pedra, né? Qual é o tamanho desse obstáculo? Ele é contornável, né? Ele é intransponível, ele é simples, maleável, né? Por isso que eu brinquei com a ideia de contorna a pedra, sobe e desce a pedra, né? Escala e segue, cava um túnel nessa pedra, é uma outra possibilidade, né? Vou atravessar essa pedra, vou ver o que tem dentro dela, né? Vou buscar a luz a partir dessa experiência. Eu acho que os engenheiros pensariam nessa pedra no meio do caminho, teriam uma interpretação absolutamente diferente das nossas, né? De quem trabalha com palavra, com poesia, com linguagem, com comunicação, com mitologia, com filosofia, seja lá o que for. Mas acho que Sérgio, praticamente um século, né, de história desse poema, dessa leitura de mundo, né, de caminhada, de transformação, de um certo cansaço, né, as retinas fatigadas, já vimos isso. Aliás, 10 dias atrás houve os episódios das manifestações, e alguém na semana passada brincou falando de um meme que retornou, que é de uma senhorinha, a propósito dos artistas de 80 anos que tomaram o palco no Rio de Janeiro, em particular, e um meme de uma manifestação nos Estados Unidos, que toda vez que há manifestações contra autoritarismo, esse meme ressurge, que é um cartaz dizendo: eu não acredito que eu ainda estou me manifestando ou protestando contra isso, que são as nossas retinas fatigadas.
É impressionante como essa pedra ainda está no meio do caminho, né? Ainda existe, ainda se apresenta, quando parecia que ela já tinha sido superada, né? Em 1964 até 1985, a gente visualizava essa pedra e, de 85 em diante, parecia que ela não estava mais posta, se a gente pensar nos direitos, né, na democracia, no restabelecimento da democracia. A partir de 1988, com a Constituição, pareciam assegurados. Aliás, ontem, ouvindo o discurso tanto do ministro Fachin quanto da ministra Carmen, na posse, né, do novo presidente Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, eles repetiam o cumprimento, a necessidade de cumprimento, de respeito às determinações, normas constitucionais que ainda hoje, 40 anos depois, né, da redemocratização, 37 depois da promulgação da Constituição, não foram cumpridas. Os princípios de igualdade de gênero, de direitos de populações indígenas, de minorias, de respeito ao meio ambiente, enfim, o direito à infância, né, os direitos da criança e dos adolescentes. O ministro Fachin falou muito intensamente sobre isso no discurso de ontem. Pareciam pedras, ou pedra, ou uma rocha removida que se reapresenta. Então, eu trago como uma ideia, a ideia de que dessa encruzilhada, desse caminho escolhido, a gente escolheu seguir adiante nesse caminho, vou partir desse pressuposto, já é um caminho escolhido. Não recuaremos, não desistiremos do caminho. Importante, você pode desistir do caminho, né? Tinha uma pedra, nunca vou me esquecer que tinha uma pedra, mas, né, voltei para casa. Não é admissível recuar ou desistir do caminho escolhido. O que faz com a pedra? Aí, esse é um outro ponto. Ela precisa ser removida. Acho que essa é uma decisão importante, se a gente pensar que é um obstáculo objetivo, assustador, no caminho de uma permanência, de uma continuidade democrática, né, de um ambiente democrático e, inclusive, de convivência. Então, eu acho que cada um pode escolher a sua tática, a sua estratégia, que pode ser escalar a pedra, conhecer melhor a pedra, né, contornar a pedra, perfurar a pedra e ver o que sai dela. É curioso porque a gente pode fazer uma outra alegoria relacionada, por exemplo, ao meio ambiente, em que hoje essa fissura, essa fratura da pedra não dá um túnel, dá gás xisto, petróleo, energia, mais destruição. Então, eventualmente, é melhor contornar essa pedra, subir, descer e não fazer esse túnel. Mas, sem dúvida alguma, o caminho é seguir no caminho. O caminho é seguir no caminho, mesmo tendo pedra, mesmo com as retinas fatigadas. Eu também não acredito que a gente ainda está tratando desse tipo de assunto, mas faz um século, né, que o poeta já nos alertava sobre isso. Vai ter pedra, escolha o caminho, vai ter pedra, não se esqueça que vai ter pedra, mas persista no caminho e enfrente a pedra, contorne a pedra, suba e desça a pedra, pise na pedra, jogue a pedra para o lado, mas siga no caminho. Eu acho que é isso. Zé Miguel, você. Então, essa situação de uma pedra que parece ser removida e que volta, remete a um outro mito ocidental, né,
grego, que é o suplício de Sísifo, não é? Que é esse mito de uma situação em que você tem a pedra, você tem que levá-la para o alto de um morro. Quando você leva Peça lá... incrível do Gregório, né? Do Gregório do Vivier. Pois é. E uma vez lá, essa pedra cai de novo, e você tem que levar de novo. Então, a ideia da repetição, né, como uma espécie de condenação mítica, né, que toma a história, no sentido de que a história vira como se fosse sob a sombra desse mito, né, de um Sísifo. Então, a alegoria que você propôs, né, ela nos mostra essa sombra de Sísifo sobre nós, que a gente tem que enfrentar. E aí eu lembraria também um outro mito ocidental, que é bem drummondiano, é Saturno. Né? Saturno, que está ligada à simbologia planetária e que diz respeito a... Entre os planetas visíveis, ele é o mais distante e o mais lento. Né? E como, durante milênios, o céu foi como se fosse um livro, né, que se lia, então os movimentos estelares eram vistos como uma grande frase, né, cósmica, e ali Saturno fazia esse papel do limite, do obstáculo, porque ele é aquilo que é lento, que tem que ser atravessado a depender do tempo, dependendo de consistência, de ganhar consistência, de tornar-se mestre de si, né? Aceitando o limite que se coloca, né? Então, o Drummond é um poeta muito saturnino, né? Nesse sentido, sempre... Quando esse poema do Meio do Caminho é a quintessência disso, né? E o Sérgio relacionou muito bem com A Máquina do Mundo, que é um grande poema, vamos dizer, filosofante, né? Sobre, na estrada pedregosa de Minas, de repente, num crepúsculo, quando vai desaparecendo a luz, naquela entreluz, se abre a máquina do mundo e se revela, e o convida para atravessar. Seria o contrário deste, porque a máquina diz, pode vir, que tem, né? E oferece para ele mundos e fundos, vem que tem. E ele, desconfiado, porque nele, né, esse negócio que está se oferecendo facilmente demais, é enganador. Tem um engano naquilo que parece ser a promessa, no fundo, imaginária. Quer dizer, tome para si essa possibilidade em que tudo parece se resolver. E ele, então, recusa a oferta da máquina e, fiel, na verdade, a essa visão, mas não no sentido daquela voz em que ela oferece mundos e fundos, mas como aquela voz da terra, do mundo que se abre para o não saber, de uma noite na qual se entra, né? Mas que nos ilumina. O poema tem essa propriedade de iluminar esse estado de uma dificuldade em que você não tem facilmente à mão, não é, as soluções. Então, acho que todos esses componentes se constelam no poema junto e conversam, né, com os simbolismos que você trouxe, que são entidades, né, vivas, e tem uma dialética entre elas que está posta no poema. Queria dizer, então, que também o poema é muito relacionado à condição do itabirano. Por quê? Aquele que nasceu na cidade onde o solo é de ferro, 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas, como diz a Confidência do Itabirano, né? E onde ele diz que as prendas, oferece as prendas de Itabira para o Brasil. Uma delas é essa pedra de ferro, essa pedra, minério de ferro, futuro aço do Brasil. Ele diz, quando ele escreveu isso no livro Sentimento do Mundo,
eu pude, graças ao Pedro, ver e pegar essa pedra de ferro que o Drummond tinha consigo, né? Mas que era a representação disso. Naquela altura, quando ele escreveu o poema, era uma expectativa histórica, que é interessante também, sobre a história de Itabira no contexto da mineração e da questão da mineração na modernização brasileira, envolvendo a indústria que precisava de uma plataforma mineral extrativa e siderúrgica. E o Drummond defendia aqueles, junto com aqueles, quero dizer que desde 1910, as terras de Itabira, as terras ferríferas, foram compradas por uma companhia anglo-saxã, quer dizer, inglesa e americana, que se chamava Itabira Iron Ore Company, e que não é isso, ele cresceu, ele tinha 7 para 8 anos, ele viu isso, aquilo tudo ser comprado, e aquilo ficou num compasso de espera durante 2 décadas, até 42, quando durante a Segunda Guerra Mundial o governo, no Getúlio Vargas, negociou com americanos e ingleses, ficou em dúvida entre aderir aos alemães ou aos aliados, e acabaram negociando com os ingleses e americanos o fornecimento, receberam empréstimos, vamos dizer, recursos para fundar a Companhia Vale do Rio Doce, que nasceu disto, para explorar o Pico do Cauê, que Drummond via da sua janela, das sacadas do seu casarão infantil. Então, um acaso assombroso colocou o maior poeta do século XX diante do crime, de frente para o crime, digamos, que se daria no processo pelo qual, só então, a partir de 42, começou a exploração, e ele percebe... E Ita é pedra, né? Ita é pedra que brilha, né? É Itabira. Mas esse justamente o Cauê é esse lugar. E aí vê, essa exploração começa, em poucos anos, aquilo está sendo escavado. E depois, ele presenciou aquilo virar uma cratera, desaparecer essa montanha e ela se transformar. Então, ele viu esse processo se dar, e é uma destruição da memória afetiva, da paisagem e da vida coletiva, não é? Que é simplesmente invadida por uma companhia que está no coração da cidade, pelo menos, quer dizer, no coração da cidade, muito de perto, e que causa uma destruição e chove minério de ferro em Itabira, não é? Os trens saem diariamente, o que ele chamou de trem monstro, né? Em que a montanha vai sendo corroída e transportada. Então, tudo isso foi tratado por ele, e é um poeta, portanto, que a pedra e a pedra de ferro têm uma significação profunda. Quando ele escreveu o poema, ainda não tinha acontecido tudo isso, mas esse é o elemento dele, este é o seu elemento de formação profunda da sensibilidade, né? A pedra, né, 80% de ferro nas almas significa saber que você está com um limite, não é? E só para completar isto, ele, nos anos 50, ele começou a atacar, denunciar a Companhia Vale do Rio Doce, de maneira solitária, em artigos que ele escreveu no Correio da Manhã, depois no Jornal do Brasil, dizendo que aquela exploração era uma devastação que se fazia sem contrapartida, a cidade passaria pelo processo destruidor da mineração, que cava buracos e vai até o fim dos recursos, da exploração dos recursos, e depois deixa aquilo tudo. Essas questões que se tornaram altamente, candentemente atuais, ele tratou quase sozinho. Ele e alguns heróicos cidadãos itabiranos que também se associaram a ele, que ele vocalizava no jornal no Rio de Janeiro. Mas aquilo era visto como uma questão paroquial, muito local, contra o andamento do progresso, né? E aí, para concluir, em 1970,
a Companhia Vale do Rio Doce publicou no Globo um anúncio que tinha como manchete o seguinte: há uma pedra no caminho do desenvolvimento brasileiro. E então, em momento da ditadura, essa empresa estatal, ela enfrentava, na verdade, é um enfrentamento do poeta com essa grande máquina. Isso é raro no mundo, que um poeta tenha peitado um poder geopolítico de tal envergadura. E é justamente essa máquina que acusa, né, o golpe, vingando-se contra o poeta, porque a manchete dizia: há uma pedra no caminho do desenvolvimento brasileiro. E a frase tinha dois sentidos. Um era: nós acabamos de completar esta pedra que mostrava na coisa, era depois de 20 milhões de toneladas de minério de ferro exploradas em Itabira. Isso trouxe divisas da ordem de 150 bilhões, mais não sei o que, não sei o que. E terminava: é de pedras assim que o Brasil precisa. E isso, portanto, queria dizer, a pedra no caminho do desenvolvimento, para eles, era a pedra minerada, exportada e fazendo sem olhar para os processos de destruição que aquilo promovia. E, por outro lado, a pedra obstáculo era o Drummond, era a pedra do Drummond. Há uma pedra no caminho, o que ele sugere é isso. O Drummond coloca a pedra no caminho, obstaculizando, mas nós estamos abrindo esse caminho. Então, você vê que há uma disputa, justamente, política, né, e econômica sobre esse cruzamento histórico que se dá ali. Então, para a gente sentir como tantas camadas foram mobilizadas pela ação da poesia do Drummond. Desculpa, Sérgio, mas é muito impressionante essa leitura, porque ela permite, inclusive, uma outra leitura do poema, né? Se você pensar que a pedra não é o obstáculo a ser removido, e na verdade, é a melancolia sobre a pedra retirada, né? Pode ser tinha uma pedra no meio do caminho, que é essa montanha. Que já não tem mais. Né? Que não tem mais, né? Nunca me esquecerei que tinha uma pedra no meio do caminho, né? À luz de uma leitura socioambiental, né? Não é sobre remover a pedra, não é sobre fraturar a pedra, não é sobre fazer um túnel, é sobre efetivamente contornar e seguir, né? Muito lindo isso. Muito bom. Todas essas possibilidades. Muito bom. Olha aqui, a gente ainda tem uns minutinhos. Eu quero abrir para perguntas. Alguém tem pergunta? Quem for fazer pergunta, por favor, se levanta para permitir melhor visualização. Eu queria ouvir o Pedro também. Bom, Flávia, primeiro eu queria te agradecer e te parabenizar porque você trouxe à luz uma interpretação inédita e nova sobre este poema, né? Que é incrível, né? Porque eu costumo dizer, e não sou eu o único que diz isso, que a poesia nos une. E você está mostrando mais uma face dessa união de culturas, de raízes e ancestralidade. Então, muito obrigado, e obrigado a todos vocês pela aula que estão nos dando. Boa noite, meu nome é Luiz Ismael, e eu queria primeiro agradecer a beleza do que a gente teve aqui hoje, e continuar nessa provocação, no sentido de trazer dois aspectos do poema, um citado pelo Wisnik, que é a opacidade da pedra, e o outro, o caminho que se repete, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. E trazer isso para o nosso momento atual. A gente está vivendo um momento onde se detratou a ciência, o conhecimento, o saber, depois de tanta coisa transcorrida até aqui. E a minha pergunta é, na opinião de vocês, de quem se sentir mais à vontade ou mais tocado, por que, depois de tanto transcorrido, a gente ainda tem espaço para tanta opacidade? E a minha pergunta ela não vai no sentido político, mas no sentido humano. Como, enquanto humanos,
conseguimos, depois de tantos caminhos, tantas pedras, ainda tanta opacidade. Samuel, né? Luiz? Ah, desculpa, não sei de onde eu tirei então Samuel, achei ter ouvido. Luiz? Ismael. Ah, Luiz Ismael. Ah, então é por isso o El me pareceu Samuel. Me perdoa. Obrigada pela pergunta. Pedro, obrigada pelo carinho. Eu queria te ouvir mais sobre tudo isso aqui, porque a pedra que saiu, que devia ter ficado, é obstáculo, não é? É muito rica, né? Essa conversa, muito ricas essas interpretações. Bom, Ismael, essa opacidade, eu preciso te responder sob a ótica, né, de uma mulher preta, que cresceu no subúrbio, então de origem periférica. Não sou mais periférica, mas sou 80% periferia, Irajá, subúrbio, né? E isso não sai da gente. Então, me parece que essa opacidade que você identifica e com a qual eu concordo é parte dessa fricção mesmo, né? Tem gente de um lado tentando conquistar espaço, ter mais espaço, ganhar melhores posições nesse terreiro, nesse território, nessa arquibancada. E quem ocupava esses espaços anteriormente, e até se a gente pensar na história brasileira, né? Se a gente pensar que esse Brasil que a gente conhece começa nas capitanias hereditárias, é uma fricção que ninguém vai abrir caminho, ninguém vai tirar a pedra do caminho, né? De livre e espontânea vontade. Eu acho que é essa disputa por direitos, essa clareza, compreensão sobre direitos que precisam ser respeitados, conquistados, assegurados, mantidos, e uma tensão que vem de outro lado, de alguém que se sente prejudicado. Processo histórico é assim mesmo, né? Você tem momentos de escalada, né, de melhora e alguns momentos de piora. Você tenta piorar menos para não entregar de volta tudo que já se teve. Mas me parece que é da natureza do processo, do relacionamento entre os seres, entre as comunidades, entre as pessoas, que essa opacidade, que esses obstáculos se apresentam. Pensando sob uma ótica, né, eu diria, ocidental, né, dessa hegemonia ocidental. Hoje a gente tem outros pensadores. Posso trazer aqui o Ailton Krenak, falando de uma relação totalmente diferente em relação ao que a gente pode chamar de planeta, de terra, de água, de mata, de floresta, pedra, né? De pedra, né? De não acumulação, de se sentir parte desse processo, de encarar outros seres, inclusive os invisíveis, né? Do ponto de vista de gênero, de etnia, de faixa etária, como seus iguais, irmãos, né? Essa ideia ampliada de parentesco que o Krenak nos deu. E aí, te falando, a partir da minha experiência suburbana, carioca, de família preta, de uma família que veio da Bahia para o Rio de Janeiro, que se reintegrou num território, né? No território carioca, num bairro carioca, a partir também de uma experiência, a experiência original da diáspora africana, que é se readaptar e se reconstituir num território, inclusive de laços, né? Vou chamar assim de parentalidade não biológica. O mesmo processo
você pensar nos ciclos internos de migração e de readaptação, há pessoas, comunidades, famílias no Brasil que têm uma visão mais agregadora, né? Que tem uma experiência agregadora. Eu gosto de trazer da economia a ideia da experiência redistributiva, que eu acho que vem muito dessa necessidade de sobrevivência. Eu até trocaria para a existência, para o compromisso com a permanência. Como é que a gente fez isso, né? Buscando arranjos parentescos. Não é muito por acaso que a gente chama as pessoas de tia, primo, irmão de criação. Esses laços, eles estão muito relacionados a um enfrentamento a isso que você está chamando de opacidade dessas pedras. Agora, está em disputa permanente, né? Eu vejo muito a experiência de criação de laços, de compartilhamento de vida, de território, de trajetória. Vejo políticas públicas hoje constituídas, gestadas a partir dessas experiências de convivência comunitária, de onde comem 3, comem 4, onde comem 5, comem 6, de um que dá o remédio, de um que dá a cura, de uma que trabalha e da outra que fica com a criança. Arranjos de modos de vida que são muito brasileiros, né, que são muito coletivos, mas que estão em disputa com quem foi forjado na apropriação e na acumulação. Eu acho que essa é a grande luta. Tá muito comunista essa conversa? Não é sobre isso, tá? Eu não estou tratando aqui assim, exatamente de sistema político, de doutrina política. Peço licença aqui ao Sérgio. Eu estou falando de modos de vida e do quanto eles se chocam com um sistema, um modelo de constituição de uma nação que é ancorado em outra coisa, em pegar o ferro e transformar em dinheiro. Quem disse que isso é o desenvolvimento, né? Mas quem se interpõe vira a pedra no caminho, para a gente voltar para a poesia. Mas a opacidade do caminho ou da pedra, isso é da natureza humana, né? Isso é da natureza humana. A questão é quando que a gente vai conseguir respeitar os modos de vida, respeitar quem eventualmente prefere acumular e quem não compartilha dessa crença, dessa filosofia, desse modo de existir, mas que tem o direito a existir com dignidade. Essa é a grande chave. Porque a dignidade, o que a gente chama de dignidade, é sonegado a outros. E, nesse sentido, essa é uma pedra, esse é um obstáculo, né? Um obstáculo ao que o movimento de mulheres negras vai chamar de bem-viver, outros vão chamar de bem-estar, né? Ou de vida em harmonia, né, ou de convivência amorosa, afetuosa, porque não nos deixam dignamente viver do nosso jeito, na beira do nosso rio, com a nossa árvore, com a nossa pedra, nossa montanha. Eu acho possível, utopicamente possível, né, fazer esse caminho. E acho que crescentemente, em que pese a nossa visão tão concreta dos obstáculos. Mas, olha, a gente está aqui no Museu do Amanhã, falando do Krenak, que é falando de mitologia africana, trazendo ideias, né, do passado, da vida comunitária, da origem
dos arranjos de sociabilidade nesse mundo tão opaco, né, que você está se referindo. Então, é um futuro em disputa, é um amanhã em disputa, né? Ingenuidade a gente achar que não vai ter uma pedra, alguma opacidade no meio do caminho, né? Claro. Oh, gente, acabou o tempo. O Wisnik tem que se despedir. Mas eu vou dar uma palavra final aqui para o Zé Miguel. Como sempre. Por favor, Zé Miguel, para encerrar. O Krenak diz que Drummond é o seu escudo. E ele tem com o Drummond, os Krenak, a afinidade de que eles têm uma luta com a Vale. Sim. E que esse trem monstro que aparece na poesia do Drummond passa junto da terra Krenak. Eles têm que ouvir aquilo, e tem uma curva ali, diz o Krenak, que eles têm que apitar. Então, eles ouvem aquilo dia e noite, aquele trem passando, aquela curva, aquela coisa. Zé Miguel, e também a mesma empresa que destruiu a pedra do Drummond, destruiu o rio do Krenak, do Ailton. Exatamente, porque aí nós não falamos, mas que Mariana e Brumadinho são extensões diretas dessa história que o Drummond denunciou solitariamente nos anos 1950. Denunciou até a exaustão, né? Até o cansaço, quer dizer, de sentir que não tinha possibilidade, porque tudo aquilo era interpretado, as 20 bilhões de pedras exploradas, os 150 bilhões de dólares previstos, não sei o que, as divisas, tudo isso é que volta na forma desses rejeitos que em suma, que matam e destroem em Mariana e Brumadinho. Isto tudo é exatamente a mesma história. E Krenak, né, Ailton Krenak, né, vive isso muito com uma afinidade muito grande com o poeta, para a gente ver como todas essas conversas e esses recados. Eu só queria ainda dizer, aqui está um paralelo que a gente poderia fazer com Guimarães Rosa, porque Guimarães Rosa tem o texto, O Recado do Morro. O Recado do Morro é uma narrativa sobre uma viagem feita pelo sertão, em que um grupo vai indo, levando um naturalista para conhecer o sertão, e vão encontrando os recadeiros pelo caminho, 7 recadeiros. E o primeiro deles é um que vive numa caverna, numa gruta de 7, ou uma gruta de várias grutas dentro, que tem um sumidouro, que se você tirar uma pedra, você não ouve onde ela cai. E é esse que está andando, é um eremita algo maluco, mas que diz que o morro está falando, e diz palavras sobre festa e luta de morte, que ficam ininteligíveis num primeiro momento, e que depois são ouvidas pelos outros recadeiros e vão passando. Ao longo da viagem, essa mensagem vai mudando, e no final, no 7º recadeiro, é o cantador, que faz dela uma canção, e essa canção incide justamente sobre o tema, sobre a viagem e tal, não vamos entrar em detalhes sobre isso. Só quero dizer que, então, o primeiro recadeiro é o saturnino, é esse que está na ligação profunda com a pedra, é esse que tem intimidade com a opacidade. É fundamental que haja intimidade com a opacidade, no sentido de se constituir, é dele que vem o recado, ele que escutou dali alguma coisa que tem, vamos dizer, uma expressão continuada que vai passando por cada um dos recadeiros. Cada um é diferente do outro, mas o que marca essa viagem, que cada um, com suas diferenças, produz um novo efeito revelador que resulta em canção. Para a gente terminar, canção é uma coisa tão importante no Brasil, e ela é, talvez, vamos dizer, o continente dos nossos recados, né? O lugar onde as pontas todas se seguram, onde as coisas todas, de algum modo, se dizem pela palavra e pela sensibilidade não verbal. Isso é profundamente presente em Guimarães Rosa aqui, mas é presente nesse domingo muito
próximo em que nós tivemos um recado dado ao Brasil, né, que era justamente esse: é intolerável o que está se passando, que isso ganhe uma dimensão potente num domingo luminoso, vem pela canção, vem de algum modo muito chamado pelo canto, pela canção, por esta reserva de vida que a gente tem na nossa cultura e que Gente, eu tenho duas coisas importantes para... Foi. Ontem. 72 anos. Se não existisse a possibilidade da poesia, a gente já tinha naufragado. Ele tinha toda a razão. Todo mundo ouviu? Ontem foi aniversário do Krenak, fez 72 anos. E ele disse que se não existisse a possibilidade da poesia, nós já teríamos naufragado. Obrigada. Olha, eu tenho duas coisas importantes para falar para vocês. A primeira delas é que agora, depois da conversa, o Zé Miguel vai autografar o livraço dele, que eu recomendo, Viagem do Recado, que é um livro sobre música e literatura sensacional. E eu tenho aqui 5 exemplares do livro do Drummond, que a editora cedeu para eu distribuir para o público. Como eu não vou fazer uma loteria, eu vou fazer o seguinte: 2, eu vou dar um para o Luiz Ismael, que fez pergunta, e outro para você, que lembrou essa maravilhosa frase do... E os outros 3, eu não sei exatamente o que fazer. De modo que... Não, quem correr mais rápido não é muito amigável a pessoas da minha idade. Bom, eu vou fazer o seguinte: quem está na frente aqui que não teve... Tá bem, ganhou. Agora, eu tenho a impressão que aqui não tem ninguém que tenha nascido quando o poema foi escrito, publicado. Mas quem vier aqui pegar, eu dou os 2. Pronto. Gente, muito obrigado. Vocês sabem que o Sempre um Papo, esse aqui, para os que não sabem, ele é um programa de 4 conversas por mês. Essa aqui foi a terceira. A próxima também é imperdível, que é com Bruno Lombardi e Marcelino Freire. Eles vão falar sobre o poema da Conceição Evaristo, da calma e do silêncio. Que vocês, aliás, ouviram aqui no vídeo dela, que é uma maravilha. E também vai dar pano para manga. Muito obrigado, gente. Muito obrigado.